Meus irmãos e minhas irmãs, Paz do Senhor Jesus, peço antes aos irmãos que se inscrevam no canal, que curta o vídeo e ative o sininho para as notificações. Meus irmãos, a palavra, ela fala acerca da raiz de amargura. E quando nós olhamos esse texto em Hebreus, que diz assim, lá em Hebreus capítulo 12, no versículo de número 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Nós olhamos o repúdio do cônjuge apartado, afastado, em relação ao cônjuge que está buscando a restauração. Nós somos naturalmente tentados a entrar, levar para o lado espiritual da coisa, no sentido de que é o adversário. O diabo está ali, o inimigo encontrou local, encontrou espaço, a opressão tão somente. Mas nem todas as coisas elas têm possuem uma origem no sentido da opressão. A opressão ela vem para poder até mesmo aumentar aquela dificuldade que já está ali. Eu vou dar um exemplo aqui de Mical. Mical foi a filha de Saul, que Saul ele colocou como um prêmio. Aquele que vencesse o gigante Golias receberia a sua filha Mical, a filha do rei Saul, como o prêmio de ter vencido o gigante Golias. Nós sabemos que Davi venceu o gigante e que Mical ela foi dada a Davi como um prêmio, e ela se casou com Davi. A palavra fala que Mical ela amava Davi. A Bíblia fala isso claramente, Mical amava a Davi. E ela admirava Davi por ser um grande guerreiro, por ser um servo do Senhor. Ela tinha essa admiração. Em determinados momentos da vida de Davi, Mical ela foi fundamental. A palavra nos diz que Saul ele queria arrumar pretexto para poder matar Davi. E dentro disso, Saul ele manda homens, soldados, para guardar Davi, que os mensageiros ficassem na casa de Davi e que pela manhã matasse Davi. A Bíblia nos fala isso em 1 Samuel 19, versículo 11. Quando Mical ficou sabendo do plano do seu pai, ela como uma esposa e alguém que amava ali o seu marido, ela foi e avisou a Davi e ajudou ele a fugir, a fazer uma fuga ali, preparar uma fuga para Davi. E a Bíblia diz que Mical desceu Davi por uma janela e ele fugiu e escapou. Isso está em 1 Samuel capítulo 19, no verso 12. Certamente ela ficou debruçada sobre a janela, observando aquele homem que ela tanto amava fugir para ter ali a sua vida salva. Talvez Mical não fosse ali a esposa perfeita para Davi, Talvez não fosse ali o propósito perfeito de Deus para Davi, mas em vários momentos da vida de Davi, ela foi alguém importante, ela foi alguém que amava Davi e que o ajudou em vários momentos. Mas a palavra fala que o tempo passou, Saul já tinha morrido, Davi se tornara rei, e o povo de Israel vivia uma grande festa, um grande avivamento espiritual, porque a Arca da Aliança estava sendo trazida para Jerusalém. E a Bíblia diz que Mical ela olha pela janela, e quando ela olha pela janela e ela vê Davi dançando, aquilo lhe desagrada de uma maneira muito grande, muito grande mesmo. E é bem interessante, porque assim, o tempo passa, mas o cenário era o mesmo. Os personagens eram os mesmos, Mical e Davi. A cena era a mesma, Mical junto à janela, aquela janela que outrora ela olhou ali o seu esposo fugindo do seu pai que queria matá-lo, ali uma esposa fiel que amava o seu marido. Depois de muitos anos, ela de novo na mesma janela, ela olha para Davi, e o coração dela já não era mais o mesmo. O coração dela já não tinha mais aquele amor, aquele respeito pelo seu marido. Agora o coração de Mical desprezava Davi. E a palavra mostra isso. Ela observa Davi entrando com a Arca da Aliança em Jerusalém, pulando, dançando, porém ela não gostou do que estava vendo. Ela achou que era uma coisa ridícula e ela desprezou em seu coração Davi. E aí entra o ponto que eu queria falar com os irmãos. A gente tem que entender a origem desse desprezo. Por que alguém que ama tanto despreza? Porque alguém que demonstrava, que ela demonstrou a partir do momento que ela salvou a vida de Davi. A Bíblia nos diz que Davi ficou 10 anos fugindo de Saul. Foram 10 longos anos. Então a gente pode pegar mais ou menos aí uma década entre o episódio em que Mical ela olha Davi pela janela fugindo do seu pai e o episódio em que Mical, depois de Davi já rei, Mical olha pela janela e despreza Davi entrando na cidade, dançando e cantando, se alegrando. Ali, no mínimo aí uns 10 anos. No mínimo a gente consegue colocar isso. E a gente tem que entender, como eu falei, a origem. Nem tudo tem a origem na opressão. A opressão ela vem para coroar, ela vem para aumentar aquela dificuldade que está ali.
Por exemplo, o caso de Mical, a gente pode entender o seguinte: Mical, ela se sentia um joguete na mão dos dois homens da sua vida, na mão de seu marido, Davi, e de seu pai, Saul. E a gente consegue entender, à luz da Bíblia, que Mical, ela carregava profundas feridas. Ela tinha uma raiz de amargura no coração dela. Por isso eu iniciei aqui a mensagem falando do texto de Hebreus, que ninguém se prive da graça de Deus e não deixe, uma raiz de amargura brotar e vos perturbar e vos contaminar. Porque é isso que a raiz de amargura provoca. E aí alguém pode dizer, mas por que Mical tinha raiz de amargura com Davi se ela o amava? Irmãos, vamos entender o período em que eles estiveram distanciados, O que aconteceu? Bom, para começo de conversa, a gente pode olhar pela palavra e ver que ela foi usada pelo seu pai, Saul, como uma isca contra Davi. Ela viu Davi se arriscar sua vida para atender um capricho de Saul, uma exigência para se casar com ela, com Mical, e que foi chamada até de dote. Isso aí a gente vê lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 25. Saul, ele manda Davi ir contra os filisteus, contra 100 filisteus, e Davi vai contra 200. Ele cumpre, mas arrisca a sua vida. Ela viu o tempo todo Saul. O intuito de Saul era que Davi morresse nessa luta ali para tentar alcançar esse dote para o casamento. Ela viu o homem que ela amava, Davi, fugindo, como eu falei, do seu próprio sogro, para não morrer. E ela foi dada pelo seu pai Saul a outro homem como esposa, já sendo casada com Davi. Quando Davi fugiu, Mical não ficou 10 anos esperando Davi, ela foi entregue para outro homem como esposa, e quem fez isso foi Saul. Saul fez isso para se vingar de Davi. O tempo passou, ela se casou com esse outro homem, e anos depois, quando talvez ela já estivesse, entre aspas, a gente pode dizer assim, acostumada com a situação, com esse outro relacionamento, Saul, ele morre, Davi se torna rei, e a primeira coisa que Davi faz quando ele se torna rei é mandar trazer Mical de volta para ele como esposa. E ela já estava com outro homem, casada, o tempo já tinha passado. Irmãos, a Bíblia fala que foi algo tão terrível para o marido de Mical na época, que era Paltiel, que ele foi chorando atrás dela quando ela foi tomada para ser devolvida para Davi. Isso a gente vê lá em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 15 em diante. Que carga emocional! Ela primeiro foi usada como isca, depois foi abandonada por Davi, porque Davi, a princípio, ele fugiu. Mas com certeza ela deveria esperar ele voltar para resgatá-la, para buscar ela, ou que alguém fosse lá tirar ela do palácio. O que ela queria certamente era isso. Ele vai viver uma vida de fuga, que seja, mas que eu vá com ele, que ele mande alguém vir aqui para me buscar. E Davi não fez isso, pelo contrário. Davi passou 10 anos fugindo, colecionando mulheres, porque ele foi colecionando mulheres ao longo desse período de 10 anos. Mical ficou sozinha no palácio, abandonada. O pai dela deu ela para ela se casar com outro homem que ela não amava, e ela teve que se acostumar com aquela situação. Depois o pai dela morre, Davi se torna rei, e a primeira coisa que Davi faz é mandar chamar ela de volta, não mais para ser a única esposa, mas para ser uma das mulheres de Davi. E ela já estava ali num outro relacionamento que ela já estava até acostumada. Irmãos, que dificuldade! Dá para ter ou não dá para ter amargura com todo esse cenário? É claro que dá. Para piorar a situação, ela não podia ter filhos, o que era considerado uma desonra pela sociedade da época, e principalmente se tratando de uma esposa de rei, que precisava obrigatoriamente de um herdeiro para ocupar o trono. Então, irmãos, Mical, ela permitiu que os traumas não resolvidos, eles trouxessem para ela o quê? Uma cegueira espiritual. Aí, por causa disso, ela não pôde compreender aquele ato lá de Davi dançando. A gente consegue entender Mical agora através da história. Esse é o ponto. Nem sempre a origem do problema é a opressão. A opressão, ela está ali. Ela ressalta o problema. Mas às vezes a origem do problema é uma raiz de amargura. Foi aquilo tudo, é como a gente fala, o casamento é uma via de mão dupla. Existe aquilo que o cônjuge apartado fez e existe aquilo que o cônjuge que está buscando a restauração teve também de parcela de culpa, de culpa ao longo do relacionamento, que foi gerando no outro cônjuge, essa raiz de amargura, e ele mesmo também permitiu, ele se privou da graça de Deus a partir do momento que ele não liberou o perdão, Então, esse ressentimento, ele cresce. E a gente consegue ver que a maior parte dos casamentos, dos relacionamentos, das pessoas que estão buscando a restauração, o problema é esse, o problema é a raiz de amargura. Isso tem como ser desfeito? Tem como ser desfeito. Quando a gente entra na brecha como intercessor,
Por isso que eu digo, a gente tem que tomar cuidado e focar a oração para o lado certo, né? A gente tem que atirar para o lado correto. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas de orar, repreender demônio, expulsar o diabo e botar Satanás para correr, isso, aquilo e aquilo outro, quando poderia estar orando pelo cônjuge, pedindo ao Senhor para tirar do coração dele a raiz de amargura, para tirar do coração dele, dela, o ressentimento, o ódio, a falta de perdão. Porque foi isso que fez com que Mical saísse da condição de uma mulher que amava o seu marido para uma mulher que repudiava, que odiava, que desprezava o seu marido. Foi a raiz de amargura. Foi tudo aquilo que ocorreu nesses 10 anos de diferença entre uma janela e a outra janela. Entre a janela em que ela via o seu amado indo embora e a janela que ela via o seu odiado marido voltando. Meus irmãos, há uma diferença entre raiz de amargura e opressão. A opressão, obviamente, o inimigo entra. Ele se aliança com as obras da carne, né? E o rancor, o ressentimento são coisas da carne, e o inimigo ele se aliança, ele vai lá e ressalta, ele piora. Aí a cegueira espiritual vem, ele bota aquelas vendas dele para a pessoa não enxergar mais, a pessoa, ao ponto de que afeta não só o relacionamento, como a gente sabe, afeta a vida espiritual da pessoa. Ela não só desprezou Davi, mas ela desprezou aquilo que era algo espiritual, que era adoração ao Senhor. Porque Davi ele entrou com a arca, dançando, feliz, o texto fala isso. E ela foi e chamou Davi para dentro do palácio, né? Quando Davi chegou dentro do palácio, ela falou: você está agindo como um vadio, como um homem qualquer. Ela desprezou Davi. Então esse repúdio, esse desprezo, ele tem uma origem. Ele tem uma origem. Essa origem, normalmente, é a raiz de amargura. Normalmente, é o ressentimento, é o rancor que está ali escondido no coração da pessoa. Então a pessoa ela pode amar e pode ao mesmo tempo repudiar? Claro que pode. Eu não tenho dúvida de que Mical ela amava ainda Davi. Eu não tenho dúvidas disso. Ela amava. Porém naquele momento, toda a história, todo o rancor, toda a raiva, tudo aquilo que ela viveu, todas as frustrações, toda a carga emocional que ela tinha, fez com que esse amor ele fosse entulhado debaixo de tudo aquilo. Então naquele momento o que ela sentia era apenas repúdio. Infelizmente, no caso de Mical, ela morreu estéril, ela não conseguiu gerar, aquilo lhe trouxe uma consequência terrível, né? Porque não era fácil. Às vezes eu fico vendo as pessoas levantando a bandeira de que Davi tinha muitas mulheres. Alguém pensa que ela gostava de ter sido a primeira esposa e depois ter que dividir o seu marido? Alguém pensa que Sara gostava de dividir Abraão com Agar? Alguém pensa que Ana gostava de dividir o seu esposo com Penina? Não, claro que não. Isso a gente vê claramente na Bíblia. Da mesma forma, Mical, ela se sentia ali naquele momento ali ela se tornou uma mulher amargurada, cheia de ódio, cheia de ressentimento. Então, irmãos, nós devemos focar a nossa oração para o Senhor limpar o coração do cônjuge, tirar a opressão, mas tirar toda a raiz de amargura, porque essa raiz de amargura, como diz o texto de Hebreus, ela priva a pessoa da graça de Deus. A pessoa ela é privada da graça de Deus. Essa raiz de amargura ela está escondida, por isso que é uma raiz, né? E ela contamina não só a pessoa, mas faz com que a pessoa ela fique falando mal do cônjuge para um, para outro, que vocês podem reparar. Por que o cônjuge que se afasta, ele fala mal da gente para todo mundo? Ele fala mal do cônjuge que está buscando a restauração para todo mundo. Vamos voltar para o texto. O texto diz assim, olha: essa raiz de amargura brotando vos perturbe, ou seja, a raiz de amargura perturba a pessoa que já está opressa e está cheia de rancor no coração, né? Vos perturbe e por ela, ou seja, a raiz de amargura, muitos se contaminam. Quer dizer, a pessoa sai espalhando essa amargura para todo mundo, falando mal do cônjuge, né? Falando que o cônjuge é isso, que é aquilo, porque ela está cheia de rancor no coração. E a boca fala do que está cheio o coração. Então nós conseguimos observar na palavra a origem desse repúdio. E que sim, a pessoa pode amar, ela ama, mas o repúdio vem devido ao ódio, ao ressentimento, à amargura, ao rancor que está dentro do coração dela. É possível esse rancor sair? É totalmente possível. Deus ele tirou o rancor do coração de Esaú, que queria matar o seu irmão Jacó. Deus ele tira, ele desfaz toda a dificuldade do coração do homem. Ele tira o coração de pedra e ele põe um coração de carne, um coração novo. Deus ele pode fazer. Para isso nós devemos nos posicionar. Devemos mudar a nossa mira. Mirar para o alvo certo. Muitos estão preocupados em entrar em batalha com demônios e não estão mirando para o alvo certo,
para o Senhor tirar o rancor, aquilo que está no coração ali da esposa, que está ali no coração do esposo, que impede com que o amor ele venha de novo florescer, com que a restauração ela venha acontecer. Então, eu queria deixar com os irmãos essa palavra para que fique para a meditação dos irmãos. Sendo assim, eu me despeço dos irmãos com a paz do Senhor Jesus.